Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo ao nosso site, esse site de sucesso, esse site que tem preparado aí campeão e campeã por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo. Estamos hoje fazendo um aulão de véspera aí para você que vai prestar o concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, você que está aí nesse momento final, vamos dar umas dicasinhas aí, relembrar algumas questões envolvendo sequências lógicas. Muito importante, muito cobrado pela banca VUNESP. Então, a gente quer dar umas dicas aí para você se sentir um pouco mais confortável, um pouco mais seguro na hora de realizar essa prova. Ok? Então, seja bem-vindo, vem conosco aí para este super aulão de véspera aí para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nosso assunto nesse aulão de hoje é sequências lógicas, que é um dos conteúdos programáticos indicados lá no edital da banca VUNESP, ok? Bom, mas para a gente começar a falar de sequência lógica, vamos só recordar alguns parâmetros que são essenciais para que a gente consiga se dar bem nessa provinha, ok? O primeiro deles é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico ele vai exigir de você o quê? Uma estruturação do pensamento. Nós organizamos as nossas ideias, fazemos a análise da situação para tirarmos uma conclusão ou resolvermos um problema. É isso que o raciocínio lógico vai exigir de nós. É isso que os exercícios de sequências lógicas exigem. A partir do momento que nos dá lá uma determinada situação, problema, uma sequência para ser determinada, nós vamos ter que estruturar o nosso pensamento de acordo com a lógica daquilo ali. Do exercício que está sendo nos mostrado. Lembrando que se eu tenho uma sequência numérica, eu tenho uma linha de raciocínio, se eu tenho uma sequência de letras, eu tenho outra linha de raciocínio, e se eu tenho uma sequência de figuras, também é uma outra linha de raciocínio. Então, nós vamos estar trabalhando tudo isso aqui nessa aulinha. Ok? Bom, o raciocínio dedutivo é a base da solução dos nossos problemas. Por quê? Ele é um método, é um tipo de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter conclusão a respeito de determinada premissa. Veja bem, nós nem sempre teremos que fazer cálculos, em alguns casos sim, mas geralmente na sequência de lógica nós não fazemos cálculos, pelo menos não fazemos grandes cálculos. Quando se tem a necessidade de fazer algum, são coisas bem mais simples. Mas vai exigir uma dedução muito forte, principalmente quando se tratar de letras. A parte da sequência de letras ela é um tanto complexa, porque para entender a lógica que está inserida ali não é fácil. Então, a gente vai ter que usar muito esse raciocínio dedutivo, ele é de fundamental importância na resolução dos exercícios. Bom, o que é uma sequência lógica? Nós falamos na aula, quando a gente falou sobre sequência lógica, nós demos a definição. Vamos redefini-la. Então, eu tenho um quadro aqui demonstrativo, dois personagens aí muito conhecidos das revistas em quadrinhos, né? O Cascão e o Cebolinha. Cascão gritando, de repente a gente vê num segundo quadro o Cebolinha saindo à procura de provável socorro, na sequência ele volta com uma malinha de primeiros socorros, e quando a gente menos espera, achando que ele ia curar lá o ferimento que o Cascão teve no joelho, ele coloca o esparadrapo na boca do Cascão. Então, aqui nós temos uma sequência de atitudes. O Cebolinha olhou, viu uma situação, problema, foi buscar a solução e deu a solução que ele achava a melhor alternativa. Então, com base nessa sequência aqui, que a gente define o que é uma sequência lógica. É um conjunto de instruções, de passos a serem executados sequencialmente até atingir um objetivo ou solucionar um problema. Esta é a definição de uma sequência lógica. Então, diante dos exercícios, nós vamos ter que montar vamos ter que levar em consideração todos esses parâmetros. Vamos ter que verificar o conjunto de instruções que está sendo dado no contexto do problema, e aí, sequencialmente,
e aí a partir daí usamos do raciocínio dedutivo para tirarmos a conclusão e solucionarmos o problema, ok? Bom, sequências lógicas, gente. As sequências, elas podem ser formadas por números, formadas por letras, formadas por pessoas, formadas por figuras e por aí vai. Existem várias formas de se estabelecer uma sequência. O importante é que existam pelo menos 3 elementos que caracterizem a lógica de sua formação. Entretanto, algumas séries necessitam de mais elementos para definir sua lógica. O que a gente está querendo dizer com isso? É que, quando se fala em sequência, essa sequência ela não é somente numérica. Aliás, a Banca Vunesp ela dá uma ênfase muito grande para sequências numéricas, né? Os estudos que a gente tem feito com relação às sequências que a Banca Vunesp tem trabalhado, ela dá bastante prioridade para a questão de figuras e para a questão de números. Não trabalha muito, não se tem muitos exercícios ou testes envolvendo aí pessoas, mas figuras e números, algumas letras também. Bom, mas enfim, a gente tem que entender que a sequência ela pode vir representada através de número, letras, figuras ou pessoas, e por aí vai. Que nós temos que encontrar uma sequência lógica em pelo menos 3 elementos, para a partir daí a gente deduzir um 4º elemento. Muito embora vai haver sequências que só com 3 deduções ainda não é possível nós conseguirmos encontrar um quarto elemento. Nós vamos ter a necessidade de fazer mais deduções. Mas a grande maioria das sequências, elas são resolvidas apenas com 3 sequências de deduções, a gente já consegue encontrar a lógica que está inserida na formação daquela sequência, ok? Vamos inicialmente falar sobre sequências numéricas, tá? Que é uma sequência assim, que pesa muito pela Banca Vunesp. Existem alguns tipos de sequências numéricas que devem ser memorizadas para facilitar na hora da interpretação de uma determinada questão. O que a gente quer dizer com isso? Que existem alguns conhecimentos prévios que você precisa ter. E a gente vai destacar alguns aqui, né? Que é importante que você saiba. Progressão aritmética é um deles. O que é a progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência de números, é uma sequência numérica, aonde, a partir do segundo, a diferença entre ele e o seu anterior é sempre a mesma. Observem o seguinte, eu tenho uma sequência aqui, 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Se eu pegar 5 menos 2, dá quanto? Dá 3. Se eu pegar 8 menos 5, dá 3. Se eu pegar 11 menos 8, dá 3. 14 menos 11, 17 menos 14, todos dão 3. Então, nós observamos que a diferença entre os termos é sempre a mesma. Então, quando a diferença é sempre a mesma, nós dizemos que a diferença é constante. Essa diferença constante é chamado de razão na progressão aritmética. Quando isso acontece, nós dizemos que os números sequenciais estão em progressão aritmética. Aqui vocês observam que nós não colocamos menos, colocamos mais 3, mais 3, mais 3, porque é uma outra forma de nós definirmos a progressão aritmética. Eu posso defini-la como sendo a diferença, ou posso defini-la como sendo a soma de uma constante para encontrar sempre o termo posterior. Eu pego um termo, a partir do primeiro, nesse caso, eu posso começar a partir do primeiro, eu somo a um valor constante, eu encontro o segundo. Eu pego o segundo, somo a esse mesmo valor, eu tenho o terceiro a esse valor, eu encontro o quarto, e assim sucessivamente, ok? Então, essa é uma questão que a gente tem que estar bem a par dela. Uma outra questão matemática que nos auxilia muito na sequência numérica é a progressão geométrica. O que a gente precisa saber da progressão geométrica? Que ela é uma sequência de números também. Só que agora não vai haver diferença constante entre os termos. Agora, o quociente é constante. O que é um quociente? Quociente é o resultado de uma divisão.
Então, se eu dividir 6 por 2, eu obtenho 3. Se eu dividir 18 por 6, eu também obtenho 3. 54 por 18, 3. 162 por 54, 3. 486 por 162, 3 também. Então, vocês observem que qualquer termo que eu pegar a partir do segundo e dividir pelo anterior, eu vou ter sempre a mesma resposta. Então, todas as vezes que tivermos uma sequência de números, aonde esse quociente, esse resultado da divisão é constante, nós temos números sequenciais organizados em progressão geométrica. Uma outra forma de definirmos a progressão geométrica, além do quociente, é como sendo um produto por um valor constante, por um fator constante. Aí eu começo a partir do primeiro termo, multiplico por esse elemento, por essa constante, eu obtenho o segundo. Aí eu pego o segundo, multiplico por essa constante, obtenho o terceiro. Pego o terceiro, multiplico pela constante, eu obtenho o quarto. E assim sucessivamente. Por isso que nós mostramos vezes 3, vezes 3, vezes 3. Quer dizer, uma sequência dessa, que eu identifico que é uma progressão geométrica e pede para mim determinar o próximo valor aqui, basta eu pegar o 486 e multiplicá-lo por 3. Na sequência, eu vou já descobrir o próximo valor. E assim sucessivamente, ok? Então, multiplica-se constantemente um mesmo número. Essa é a lógica da progressão geométrica. Bom, uma outra questão importante de nós termos conhecimento, além da progressão aritmética e da geométrica, que, diga-se de passagem, é trabalhada no ensino médio. Agora nós temos o incremento em progressão. Essa palavra incremento em progressão, ela não é muito trabalhada nas escolas normais. Geralmente não se fala muito nisso, se fala mais em concurso ou em cursinho. O que é esse incremento? O incremento, a sequência não vai estar em progressão, mas simplesmente a diferença entre eles, o valor que está sendo somado, que vai estar em progressão. Então, olha só, eu tenho aqui 1, 2, 4, 7, 11, 16. Eu quero chamar uma atenção especial para você, prezado concurseiro, para essa questão incremento. Que você sabe que é aqui há mais as bancas, não só a VUNESP, mas outras bancas também, FCC, ESAF, eles usam muito essa sequência do incremento em progressão, porque ele é muito mais difícil de ser visualizado, até porque ele foge do comum. Nós estamos acostumados com a progressão aritmética e com a progressão geométrica, mas o incremento em progressão, nós não estamos acostumados com ele. E muitos alunos que prestam concurso desconhecem até que existe o incremento em progressão. Então, observe o seguinte, para nós entendermos ele. Eu tenho a sequência 1, 2, 4, 7, 11, 16. O que aconteceu do 1 para o 2? Aumentou uma unidade. Do 2 para o 4, aumentou 2. Do 4 para o 7, aumentou 3. Do 7 para o 11, aumentou 4. Do 11 para o 16, aumentou 5. Então, nós observamos que está havendo um aumento progressivo de uma unidade. Aumentou 1, depois aumentou mais 1, foi 2, depois passou, aumentou 3, depois aumentou 4, depois aumentou 5. Consequentemente, o próximo da sequência aqui vai aumentar 6. E aí, 16 mais 6, 22. Aí o próximo, 7, e por aí vai. Ok? Então, nós podemos ter uma situação desse tipo, que é chamado de incremento em progressão. Então, fique muito atento quando você vê uma sequência numérica, não encontrar nenhuma lógica de progressão aritmética, nenhuma lógica de progressão geométrica, fique atento que pode ser um possível caso de incremento em progressão. Beleza? Então, vamos lá. Mais um outro item importante para nós sabermos, antes da gente fazer os exercícios, é falarmos sobre a série de Fibonacci. A série de Fibonacci também muito comum em alguns concursos, muito comum, cobrado por várias bancas, tá? Ela estabelece o quê?
que cada termo é igual à soma dos dois termos anteriores a ele. Então, nós temos a seguinte sequência: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente. Veja bem, como que é a série para que você compreenda. Cada termo, tá, vai ser igual ao anterior, à soma dos dois anteriores. Bom, então eu tenho, começando com o número 1, aí eu vou ter 1, porque aqui antes do 1 seria o 0, então vai dar 1 mesmo. Aí eu tenho 1 mais 1 é 2. Aí 2 mais 1 é 3. Aí 3 mais 2 é 5. Aí 5 mais 3 é 8. Aí 8 mais 5 é 13. O próximo seria 13 mais 8, 21. E aí o próximo seria 21 mais 13, 34. E assim vai. Observe que cada termo, se eu pegar a partir do terceiro aqui, ele sempre vai ser igual à soma dos dois anteriores. Olha o 3, 2 e 1 anterior a ele. Olha o 5, 2 e 3 anterior a ele. 8, 5 e 3. 13, 8 e 5. Ok? Então, isso que é a série de Fibonacci. Essa série, para quem nunca ouviu falar dessa série, ela é aterrorizante, porque o aluno olha para uma sequência dessa, mas ele não entende mesmo qual é a sequência lógica que está inserida nessa sequência aqui. O aluno olha, cara, 1, 2, 3, foi para 5, pulou 4, pulou 6, pulou 7, aí aqui pulou 9, 10. O aluno fica doido, não consegue encontrar uma solução. Mas, enfim, essa é uma sequência matemática denominada série de Fibonacci. E ela estabelece que cada termo é igual à soma dos dois anteriores a ele. Então, fica aí a dica. Para a gente, diante de uma série desse tipo, fica fácil nós encontrarmos qual é o próximo número da sequência. Bom, uma outra questão para nós falarmos é sobre números primos, que é uma sequência também muito explorada pelas bancas, né? Então, a gente sabe que números primos, nós temos dois conceitos para números primos, porque eu tenho que enquadrá-lo em qual conjunto. Quando eu falo número primo, obrigatoriamente eu tenho que, ao defini-lo, especificar em qual conjunto eu estou dando essa definição. Porque se eu estou referindo a números primos para o conjunto dos números naturais, é um conceito. Para o conjunto dos números inteiros, é outro conceito. Tá? Então, quando a gente fala em conjunto dos números naturais, tá? São os naturais que possuem apenas dois divisores. Veja bem, dois divisores. Vamos pegar um valor, esse valor só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, ele só tem dois divisores. Por exemplo, o número 2 é divisível por 1 e é divisível por 2. O 3 é divisível por 1 e é divisível por 3. O 7 é divisível por 1 e é divisível por 7. Não existe nenhum outro número entre 1 e 7 que dê para dividir o 7. O 13 só dá para dividir por 1 e por 13, não tem outro número que divide o 13. Então, esses números são chamados de números primos, porque eles só possuem dois divisores. Ok? Já dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos 4 divisores. Por quê? Porque eu tenho os dois valores naturais e eu tenho o oposto deles, tá? Que seria o menos 1 e que seria o menos o próprio número que está sendo analisado. Então, quando eu digo, por exemplo, números primos, quantos números o 5 tem, quantos divisores ele vai ter, dentro do conjunto dos inteiros, ele vai ter o menos 1, ele vai ter o menos 5, ele vai ter o 1 e vai ter o 5. Portanto, 4 divisores. Ok? Então, dentro do conjunto dos números naturais são 2 e dentro do conjunto dos números inteiros são 4. Mas, enfim, o que é explorado na maioria dos casos é o conjunto dos números naturais, que são somente os números inteiros positivos. Então, dentro desse conjunto, nós vamos trabalhar somente com 2 divisores. E aí a gente tem que prestar atenção que a sequência começa 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Aliás, observem aqui o 2. 2 é o único número primo que é par. Não existe mais nenhum outro número primo par. Todos os outros números primos são ímpares. Tá? Então, o único que é par é o número 2.
Aí 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e por aí vai, ok? É uma sequência também importante que muitas vezes é explorada pelas bancas aí, não só a VUNESP, mas outras bancas também. E por último, eu queria relembrar com vocês aqui a questão dos quadrados perfeitos. E aí a gente precisa saber o que é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito é todo o valor na qual existe uma raiz quadrada exata desse valor. Em outras palavras, é um valor que é originado de um produto de dois valores iguais. Porque o que indica o quadrado em um número? Quando eu tenho uma expressão do tipo 5 elevado a 2, 5 ao quadrado. Isso indica o que na potência? Indica que eu tenho que multiplicar o 5 por ele mesmo 2 vezes. Então, o resultado desse produto, 5 vezes 5, vai dar 25. Portanto, 25 é um valor que foi originado de um produto de dois valores iguais. Por isso, ele é chamado de quadrado perfeito. Se extrairmos a raiz quadrada de 25, nós obtemos o número inicial que o originou, que é o 5. Ok? Então, isso é quadrado perfeito. Portanto, quais são os quadrados perfeitos? São todos os valores que são resultados do produto de um número por ele mesmo. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Então, olha aí, ó. 1, 4, 9... 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 e por aí vai, ok? Esses valores são chamados de quadrados perfeitos. Números naturais cujas raízes são números naturais, ou seja, vão ser números inteiros e positivos. Bom, um exemplo está aqui. Os primeiros, aqui do 1 ao 7, que são chamados de quadrados perfeitos. Beleza, gente? Essa é a base que a gente precisa ter para resolver exercícios de sequência lógica envolvendo a parte numérica. Então, vamos começar a fazer alguns exercícios agora, tá? Nesse exercício, nós vamos treinar não só números, mas também figuras, tá? Porque a banca VUNESP explora muito essa questão de figuras e de números. Nós vamos dar preferência para esse estudo. Então, vamos lá. Primeira sequência que nós temos aqui, vamos fazer um exercício envolvendo lógicas, sequências de figuras. Prova VUNESP 2011 para analista de sistema judiciário. Podem ser vistas a seguir as 8 primeiras figuras e também a última de uma sequência de 17 figuras. A lógica de formação da sequência acontece no sombreamento dos quadrados que formam o quadriculado. Então, está aqui a figura, como o próprio texto já tinha colocado, nós temos 8 primeiras figuras. Depois pula, nós temos a 17ª, que seria a última figura. Bom, continuando o exercício, observe o desenho em que estão sobrepostas a primeira e a segunda figura. Observe aqui, primeira e segunda figura. Agora, observe o desenho em que estão sobrepostas a primeira e a quinta figura. Primeira e quinta figura. Aí, vejam bem, gente, esse desenho pode ser obtido com a sobreposição de... O que o exercício está perguntando aqui? Ele quer esse desenho aqui, ó. Esse desenho. Pode ser obtido com a sobreposição de 3, 4, 5 e até 9 figuras distintas da sequência inicial, que foi o primeiro quadro que nós mostramos. No caso de ser um desenho obtido de 4 figuras distintas sobrepostas, veja bem,
O exercício está dizendo que com 3 figuras a gente consegue fazer esse desenho. Com 4, com 5 e até com 9 nós conseguimos representar esse desenho. Agora ele quer saber a maior soma dos números das posições das 4 figuras utilizadas na sobreposição é. Bom, vamos lá então para a resolução desse teste. Galera, geralmente quando a gente faz esse aulão, até para você já ir treinando, porque já estamos aí na porta, na véspera do acontecimento, o ideal é que você dê uma pausa, tente fazer, na sequência acompanhe, até como uma forma de você já estar testando, porque você provavelmente já assistiu a nossa aula sobre sequências lógicas, já viu as dicas que a gente já havia mencionado lá, então já tem uma certa base nesse tipo de análise. Então tenta fazer ele sozinho e aí na sequência acompanha a solução que nós vamos dar, ok? Bom, vamos lá então. Analisando a questão aí, galera, nós temos, eu coloquei aqui o quadro inicial que mostra a sequência dos quadros. Aí a gente observa o seguinte, que nos quadros ímpares, na primeira posição, na terceira, na quinta, na sétima posição, e assim como na 17ª, que também é uma posição ímpar, observem que a gente tem representado somente um quadrinho em cada deles, sombreado. Já nos quadros pares, que é o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo, eles já estão compreendendo 2 quadrinhos sombreados. Então, nos quadros ímpares eu tenho 1, nos quadros pares eu tenho 2. Bom, ele pediu para nós usarmos 4 posições, e tentar encontrar o maior valor possível. O maior valor possível. Beleza, então vamos aqui, diante dessa sequência, escrever quais são as posições que nós podemos usar para fazer esse desenho. Eu vou usar esse primeiro quadro aqui para nós fazermos esse desenho. Observe que ele começa na posição superior à esquerda, tá? Na primeira coluna superior. Começa ali. Bom, quem começa ali? A 5ª posição começa ali. Então, eu poderia pegar a 5ª posição? Eu poderia pegar aqui a 5ª posição? Poderia. 5ª posição. Aí, veja bem, eu poderia pegar a 7ª posição? Poderia pegar a 7ª posição também. Ó. A 7ª posição está aqui. Ó. 7ª posição. Depois, eu poderia pegar a 8ª posição. A 8ª posição vai preencher esses 2 quadrinhos. Como um já está preenchido, eu só preencho mais um. Então, eu peguei a 8ª posição. E, por último, se nós continuarmos a sequência, aqui é a 8ª, correto? Se eu desenhar novamente outro quadrinho aqui de 9ª posição, nós vamos ter o seguinte, ó. Quem vai ser a 9ª posição? A 9ª posição vai ser só isso, ó. Quem vai ser a 10ª posição? A 10ª posição, ó. A 10ª posição vai ser isso, ó. Desculpa, sem esse. 10ª posição vai ser isso. Porque ele vai pegar a 9ª e um quadro a mais. Quem vai ser a 11ª posição? 11ª posição vai ser somente aqui. Quem vai ser a 12ª posição? A 12ª posição vai ser o anterior mais um quadrinho à frente. A gente observa, isso aqui é a 12ª. A gente observa o seguinte, que toda posição par pega a anterior e acrescenta mais um. Olha aqui, 1 começou aqui,
O 2, o que aconteceu com o 2? Ele pegou a posição 1 e aumentou mais 1. Aí o 3 passou a ser a segunda posição aqui. Quem vai ser o 4? Ele vai pegar a posição que era do 3 e aumentar mais 1. Aí quem vai ser o 5? O 5 vai ser a posição que foi aumentada. Quem vai ser o 6? A posição anterior, 5, aumentado de mais 1. Quem vai ser o 7? A posição que o 6 aumentou. Quem vai ser o 8? A posição 7 aumentado mais 1. Quem vai ser o 9? A posição que o 8 aumentou. Quem vai ser o 10? O 10 vai ser a posição 9 aumentado de mais 1. Quem vai ser o 11? A posição que o 10 aumentou. Quem vai ser o 12? A posição 11 aumentado de mais 1. E por último, nós temos também a posição 13. Ó. A posição 13. A posição 13 seria quem? Somente a parte que foi aumentada do 12. Então, isso aqui seria a posição 13. Ok? Bom, até aqui nós já temos subsídio para nós escrevermos aí. Então, eu estou pegando esse exemplo que eu estou construindo aquele formato. Então, eu já cheguei até aqui no 8. Falta preencher esses 2 quadrinhos aqui. Aí, qual é a posição que tem esses 2 quadrinhos? A posição 12. Então, se eu somar mais 12, eu vou ter aqui 5 mais 7, 12. 12 mais 8 são 20. 20 mais 12, 32. Isso aqui é só um exemplo para você ver qual é a linha de raciocínio que você tem que desenvolver. Eu utilizei 4 quadros. Eu usei o quadro da posição 5, da posição 7, da posição 8 e da posição 12. Ok? Usei esses 4 quadros. Qual é a pontuação, a quantidade que eu consegui? 32. Só que o exercício, ele quer saber qual é a maior que eu vou conseguir. Então, veja bem, a maior que eu vou conseguir, ela vai estar inserida como? Eu vou ter que começar obrigatoriamente do 6, porque o 6 começa na mesma posição do 5. Aqui eu comecei do 5, mas eu vou começar do 6 agora. O 6 pega 2 quadrinhos. Beleza. Se eu peguei o 6, eu não tenho necessidade de pegar o 7. Por que eu não tenho necessidade de pegar o 7? Porque esse quadro 7 já está marcado aqui. Eu não tenho necessidade de marcar ele. Também não tenho necessidade de pegar o 8, porque o 8 está inserido aqui. Eu já tenho uma posição do 8. Se for o caso, eu poderia já pegar direto o 9. Pegaria o 9. Né? Porque aí o 9 já vai me dar esse quadro aqui. Mas veja bem, se eu pular o 9 e pegar o 10, o que vai acontecer? O 10 vai inserir esses 2 quadrinhos aqui. Ó. 10. Só que eu peguei só 2 quadros até agora. O exercício diz que eu tenho que pegar 4 quadros. Então, eu já peguei o 6, já peguei o 10. Agora, o que eu vou optar? Eu poderia pegar quem? Porque aqui ele fala que esse desenho pode ser obtido com a sobreposição. Então, eu posso colocar um quadro em cima do outro, ok? Então, eu posso agora pegar, por exemplo, o 12, que aí já daria a figura, ok? 12. E, por último, porque está faltando mais um quadro, são 4, eu poderia pegar o 13. Mas o 13 já está marcado, mas não tem problema sobrepor, porque o exercício falou que pode sobrepor. Então, essa aqui seria a posição que mais a gente, de acordo com as alternativas, né? De acordo com as alternativas, nós temos aqui 6 mais 10, 16, 12 mais 13, 25, 16 mais 25, 41. Então, só nós temos aqui a opção de 41. Seria o maior valor que nós conseguiríamos sobrepor aí. Ok? Beleza, galera? Então, a resposta, 41. Esse exercício, observe que a gente só vai ter êxito nele compreendendo o contexto dos quadrinhos,
compreendendo o contexto, que a posição ímpar ocupa 1, a posição par ocupa 2, e que eles vão um sobrepondo o outro, e sempre que eu estiver numa posição par, eu vou aumentando um quadrinho a mais. E aí a gente vai fazendo as combinações para a gente poder chegar no maior valor. Nós poderíamos obter vários resultados aqui. Você viu que eu obtive 32, mas eu poderia ter obtido 37, 39. Então, o maior valor que a gente consegue aí é o 41, ok? Ah, professor, não acertei. Não entendi a lógica disso. Tranquilo, galera. Não é momento da gente desesperar, até porque agora você pode errar. O que eu quero com um modelo de exercício desse? É mostrar para você a linha de raciocínio que a VUNESP trabalha, quando se trata de figuras. O que ela pode estar explorando. Então, você tem que estar com um horizonte bem amplo aí, para você conseguir enxergar essas sequências lógicas aqui. Ok? Vamos para mais um aí. Prova VUNESP 2011 também é uma sequência de figuras que foi trabalhada nessa prova, preparada pela banca VUNESP. Então, esta é a figura que foi dada. Vamos ler aqui. Eis um campo de batalha. Nós temos um campo de batalha, a linha está separando de um lado e do outro. Os retângulos são soldados dispostos em lados opostos, acima e abaixo do eixo horizontal, que é esse eixo aqui. Cada um em seu exército. Então, eu tenho para cima um exército, para baixo outro exército. Há 3 níveis crescentes de poder dos soldados em cada exército. A primeira linha, próxima ao eixo, que é esta linha bem próxima ao eixo, esta linha aqui, esta linha, tá? Que são os soldados que estão já tocando o eixo, determina poder 4. Para cada soldado de cada exército. Na linha intermediária, que agora seria a segunda aqui, né? Essa linha aqui. Na linha intermediária, o nível de poder é 2 para cada soldado de cada exército. E na terceira linha, que seria a última aqui, né? No caso aqui eu tenho só 1 e aqui eu tenho 2. Ok? A mais afastada, o poder é 1 para cada soldado de cada exército. Esta representação mostra a soberania de um exército em relação ao outro. Ok? Já entendemos. Cada soldado tem o seu poder, variando de 4 a 1, 4, 2 e 1. E o resultado, a soma desses valores, demonstra a soberania que um exército tem em relação ao outro. Bom, continuando aí, nós temos a pergunta desse teste. Uma representação equivalente a essa é. Aí nós temos aqui as alternativas de respostas, tá? Representando também a batalha. E a gente tem que escolher qual dessas alternativas poderia ser equivalente. A palavra equivalente, ela traduz o quê? Muito embora a representação é de forma diferente, mas o resultado final é igual. Isso que quer dizer a equivalência. Bom, vamos fazer a análise dessa questão. A mesma recomendação, dá uma pausa, pensa qual é a lógica que está inserida ali e o que a gente pode analisar desse contexto aqui para nós podermos responder essa questão. Ok? Então, dá uma pausa no vídeo aí e tenta fazer. Vamos lá então, galera. Ó, fazendo a análise da questão. Eu coloquei aqui inicialmente a figura do enunciado do exercício, na qual está representado os 2 exércitos no campo de batalha. Vamos relembrar. Ele diz que a linha próxima ao eixo que separa os 2 exércitos, os soldados têm poder 4. Bom, eu vou continuar a divisão aqui só para a gente anotar. Quantos soldados eu tenho acima do eixo com poder 4? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 vezes 4, eu tenho 28. Então,
somando o poder de todos esses soldados que estão aqui acima do eixo, dá 28. Beleza. Agora eu vou somar com os soldados que estão na linha intermediária, analisando ainda acima do eixo. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 soldados. 4 vezes 2, 8. Então eu tenho mais 8 poder aqui. 8 valores expressando o poder. E acima, na última linha, mais afastada, nós temos 2 soldados, que tem poder 1. Portanto, 1 mais 1, 2. Então, somando, fazendo o somatório de todos os poderes inseridos no exército acima do eixo, nós vamos ter aqui 28, 8 com 2 dá 10, 38. Então, 38 é o valor que representa o poder do exército que está acima do eixo. Agora vamos analisar o exército que está abaixo do eixo. Começando com os que estão próximos, que tem poder 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, 9 vezes 4, 36. Agora vamos somar aqueles que têm o poder 2, que estão na linha intermediária. 1, 2, 3, 4, 5. 5, como é poder 2, 5 vezes 2, 10. Mas só tem um soldado na linha mais afastada, que é poder 1. Então, mais 1. Somando tudo isso, nós vamos ter 36 com 10, 46. 46 mais 1, 47. Observem que o exército 2, o valor que representa a quantidade de poder que ele tem é 47. Sendo assim, qual é o exército mais soberano? É o exército que está na parte de baixo. É o exército que está na parte de baixo. Por quê? O que representa, o que qualifica a soberania do exército? É ele ter mais poder. Então, quem tem mais poder é o exército de baixo. 47. Sendo assim, qualquer equivalência aqui tem que estar representada na parte de baixo e não na parte de cima. Só por aí eu já eliminaria a letra A, já eliminaria a letra D, aonde os maiores estão na parte de cima, ficaria aí com C, D e E, ok? B, C e E. Eu eliminei o A e o D, ok? Bom, agora vamos entender a diferença desse poder. Se em cima tem 38 e embaixo tem 47, qual que é a diferença? 47 menos 38. E fazendo isso aqui, a gente constata que a diferença de poder é de 9. É de 9. Aí, basta eu analisar em qual desses 3 casos que me restou, qual deles representa a diferença de 9. Tá? Olha só a letra E aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 com poder 4. Só aqui já dá 16. Mais 2 com poder intermediário, 2 vezes 2, 4, 16 com 4, 20. Aqui em cima está 0. 20 e 0, a diferença de poder é 20. Então, não bate. Letra C, eu tenho aqui 2 com poder 4, tá? 4 mais 4 dá 8. Aí eu tenho 1 com poder 2, dá 10. 8 com 2 dá 10. Com 1 dá 11. Então, eu tenho 11 na parte inferior e na parte superior eu não tenho nada. Então, é 0. 11 é 0. Também não é equivalente. Agora, olha só para a letra B. Eu tenho 2 com poder 4 e tenho 1 com poder 1, que está na linha mais afastada. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. E aqui em cima não tem nada, 0. Então, observem que nessa representação da letra B, nós temos aqui um exército que tem poder 9 e na parte de cima está representado por 0, porque eles não têm nenhum poder. Portanto, a letra B traz a mesma diferença de poder que a figura que nos foi dada no início do problema, do teste.
Portanto, equivalência, como eu disse, não são figuras que vai apresentar a mesma quantidade de soldados dispostos nas mesmas posições, mas sim aquela que vai trazer um resultado igual, que expresse a mesma quantidade. Então, a diferença de poder aqui foi de 9. A diferença de poder aqui também é de 9. Então, esta representação ela é equivalente àquela representação. Então, resposta correta, letra B. Ok? Bom, na medida que a gente vai fazendo, começa a clarear o raciocínio, como que nós devemos construir. E eu acredito que essa transformação já começa a acontecer com você, prezado concurseiro. Portanto, se não acertou ainda, não se desespere, tá? O interessante é que você compreenda isso daqui. Professor, eu não acertei, cara, eu não consegui visualizar isso que o senhor fez aí. Tranquilo, fica calmo. É normal isso acontecer. Agora eu pergunto para você, entendeu? Entendi, professor, entendi a linha de raciocínio. Isso é o que importa, porque você vai criando modelos de resolução. É isso que a gente busca aqui nesse curso. É isso que a LAC oferece para você. Construção de modelos de resolução. Na medida que a gente resolve um, resolve outro, você vai criando modelos mentais de resolução de sequências. Na hora que você estiver diante de uma outra sequência parecida com essa, você já tem um modelo de resolução, você já tem uma linha, um norte de raciocínio. E é isso que a gente quer buscar aí. Criar em você essa alternativa. Então, não fica desesperado, não. Vamos para mais uma questãozinha aí, envolvendo análise de figuras. Também da banca VUNESP. Observe, isso aqui caiu ano passado, 2013, concurso de 2013. Por isso que eu disse para vocês que ela explora muito essa questão de figuras. Olha só. Cada figura da sequência a seguir é formada por um pentágono e uma circunferência. Giros de 90 graus no sentido horário formam o padrão de alteração do pentágono. A circunferência sempre está localizada sobre um dos vértices do pentágono e muda de um vértice para o outro sem pular nenhum vértice e seguindo orientação anti-horária em relação ao pentágono. Veja bem, os giros do pentágono é no sentido horário e as circunferências que estão em cima de cada vértice, ela segue a orientação anti-horária em relação ao pentágono. Informação muito importante. Aqui ele nos deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras. E aí essa sequência vai indo, ele vai girando, vai girando, vai girando, vai girando e por aí vai. Dessa maneira, a 19ª figura da sequência é... Agora eu tenho que analisar qual dessas sequências representa a 19ª figura. Ok? Então, vamos fazer a análise dessa questão aqui. Ok? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa aula e muito mais? Então, convido você a fazer o nosso super aulão de véspera aqui do LAC Concurso. Pode ter certeza que esse aulão de véspera vai te deixar muito mais competitivo. É um aulão de véspera completíssimo, na qual a gente atende 100% do edital. Detalhe, aulão de véspera conciliando teoria e exercício. Pode ter certeza que com essas aulas aqui do aulão de véspera, a nossa perspectiva, a coordenação pedagógica fez uma meta, fez um planejamento. Sabe qual que é o nosso planejamento? De preparar vocês, de cantar antecipadamente 35 questões das 100 questões. Ou seja, você já pensou? Faz um aulão de véspera com a gente. Nesse aulão de véspera, lá tem no mínimo 35 questões aí, que serão possíveis questões da sua prova. Sabe o que é isso? Vantagem competitiva. Você sai na frente. Em concurso público é isso. Quem sai na frente são os alunos aí com maior possibilidade de serem aprovados. Professor, quanto custa a minha matrícula? A sua matrícula custa apenas R$ 60,00, um curso completíssimo, aliás, um aulão de véspera completíssimo de todos os nossos professores, 50 dias de acesso, mais de 22 horas
de videoaulas dos professores Sidney Martins, Cato Júnior, Jefferson Fiel, professor Wellington, professor Luiz Antônio, professor Roberto, professor Pedrão, professor Alonso, professor Marciano e professor Rodrigo Belmonte. Tá certo, galera? Então convido você aí para fazer esse super aula de véspera conosco, que como disse, você não vai se arrepender e vai ficar muito competitivo. Saia na frente e deixe a concorrência correndo atrás de você. Forte abraço, tchau, tchau.